Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um pequeno estudo e hoje meditaremos a respeito do tema O que é a Igreja? A Igreja é a comunidade de todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos. Então, a união dos crentes do passado, do presente e do futuro, todos esses crentes verdadeiros compõem a Igreja de Cristo. Inclusive, os crentes do Antigo Testamento, todos eles fazem parte da Igreja. A Igreja invisível, porém visível. A verdadeira Igreja, em sua realidade espiritual, é invisível, pois somente Deus pode sondar os corações. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Somente Deus pode sondar os nossos corações e ver se estamos sendo verdadeiros em nossa profissão de fé ou não. Só que a igreja também é visível, e a igreja visível é a igreja como os cristãos a veem. E esta igreja pode conter tanto os cristãos verdadeiros como os cristãos falsos, aqueles que não são honestos em sua profissão de fé. A Bíblia diz que uma árvore se conhece pelos frutos. Então, os frutos que uma pessoa dá são indícios para deduzirmos se aquela pessoa é um cristão verdadeiro ou não. Só que, mesmo assim, aquela pessoa pode ainda estar mentindo, manipulando. Eu mesmo, vocês podem estar me ouvindo aqui e eu posso estar simplesmente me fazendo. Somente Deus sonda o meu coração e sabe se eu estou sendo verdadeiro ou não. Então, por isso que na igreja visível pode ter cristãos verdadeiros e falsos, do trigo e o joio. Só que isso não deve ser razão para a gente começar a desconfiar das pessoas. Se nós estamos vendo os frutos e se são frutos de acordo com o que a Bíblia diz, nós consideramos essa pessoa um cristão verdadeiro, mesmo que ela possa estar mentindo, mas nós deixamos esse julgamento para Deus. Não precisamos agora ficar desconfiando de todo mundo. Então nós temos a igreja invisível, a igreja que somente Deus vê, pois Ele conhece as coisas como elas são em sua realidade, e a igreja visível, é a igreja que nós vemos através das atitudes das pessoas. Outras descrições da igreja. No Novo Testamento, a palavra igreja é utilizada para descrever diferentes grupos de cristãos. Por exemplo, para descrever igrejas em casas pequenas, você vê isso lá em Romanos, capítulo 16, versículo 5. A igreja de uma cidade inteira, isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Igreja de uma região, Atos 9, versículo 31. E a igreja mundial, Efésios 5, verso 25. Algumas metáforas também eram utilizadas para descrever a igreja, como por exemplo, a igreja é dita no Novo Testamento que ela é uma família. Nós temos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas, como mães, e as mais jovens, como irmãs, com toda a pureza. Então veja que esse versículo está falando que devemos considerar as outras pessoas como nossos pais, nossos irmãos. Quando, por exemplo, vamos repreender uma pessoa mais velha, pois sim, as pessoas mais velhas erram e também precisam corrigir, mas nós devemos corrigi-las do mesmo jeito que falaríamos com um pai, com uma mãe, e não de qualquer jeito. Se bem que hoje em dia honrar pai e mãe não é algo muito comum, vemos pessoas fazendo cada coisa horrível com seus pais, mas vemos aqui que o mandamento bíblico é que devemos honrar as pessoas como nossos pais, os jovens como se fossem nossos irmãos. Então a igreja é uma família. Outra metáfora para a igreja é corpo. Então o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo descreve a igreja como um corpo, onde cada membro exerce sua função para o correto comportamento do corpo. E em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, Paulo diz que Cristo é a cabeça desse corpo. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então hoje está aí muito na moda o tal dos desigrejados que dizem que não querem a igreja, só querem Cristo. No fim, eles estão querendo arrancar a cabeça do corpo para ficar só com uma cabeça e largar o corpo fora. Mas isso é errado. Cristo está ligado ao seu corpo. Querer servir a Cristo é fazer parte do corpo, é fazer parte da igreja. E há outras metáforas também utilizadas para se referir à igreja. Vou ver se eu lembro de postar aqui no grupo do WhatsApp essas metáforas para vocês. E nós devemos encarar essas metáforas como perspectivas diferentes da igreja. Nós não devemos enfatizar uma metáfora em detrimento da outra. Então, a igreja é uma família e também é um corpo. A igreja não é apenas um corpo, a igreja não é apenas uma família. Todas as metáforas descrevem uma característica específica da igreja. A igreja não é uma coisa específica, a igreja são várias coisas. Vamos ver agora o que faz da congregação uma igreja. Será que é o lugar, pois se habituou a chamar aquele lugar onde a gente se reúne de igreja, mas o que realmente é uma igreja? O que um lugar deve ter para a gente considerar uma igreja? Existem duas atividades essenciais para que uma igreja seja considerada como uma igreja verdadeira. A primeira característica é a pregação bíblica correta, e aí independe se você vai fazer uma pregação expositiva, uma exposição temática, basta que essa exposição seja bíblica, que você pregue o texto bíblico na sua fidelidade, e não que você distorça a Bíblia ao seu bel prazer. Então, a pregação da Bíblia deve ser fiel. E a segunda característica é a administração correta das ordenanças, que são o batismo e a ceia. Então, aquela comunidade que realiza tanto o batismo como a ceia do Senhor pode ser considerada uma igreja. Então, essas são duas características principais, mas existem outras características que poderíamos dizer para falar que uma comunidade é uma igreja. E para isso eu recomendo o livro do Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. E nesse livro ele cita aí 9 características que você pode utilizar para dizer que uma igreja é realmente uma igreja e uma igreja saudável. Pois você já ouviu, talvez até já falou muito aquela frase de que nenhuma igreja é perfeita, né? Ou não existe igreja perfeita. E está correto, não existe igreja perfeita, mas existe igreja saudável. Então pode existir igrejas que são falsas igrejas mesmo, e igrejas que são verdadeiras, mas que estão apenas doentes, e elas podem se tornar uma igreja saudável, apesar dos erros que possam acontecer, pois a igreja é composta de pecadores, então erros serão inevitáveis. Então super recomendo esse livro, se vocês puderem adquirir, vai ser uma leitura bem proveitosa. E vamos ver agora o que a igreja deve fazer. A função da igreja é ministrar a Deus, a seus membros e ao mundo. A ministração a Deus ocorre por meio da adoração, como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A ministração aos membros ocorre por meio do ensino e da edificação. Podemos ver isso em Efésios capítulo 4, versos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a ministração ao mundo ocorre por meio da pregação do Evangelho, por meio de palavras e de ações. Então podemos ver isso ensinado em Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, versículo 8. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a pregação do Evangelho consiste tanto das palavras como das ações. Existe uma frase
que é bem famosa, que ela passa assim um certo grau de piedade, só que quando a gente para analisar, essa frase está bem longe da verdade, que é uma frase que diz: pregue o evangelho, se possível, use palavras. Essa frase está querendo dizer que às vezes a gente só precisa ter boas ações, um bom comportamento, isso é pregar o evangelho. Mas não, a gente também precisa usar as palavras, a gente precisa pregar o evangelho falando às pessoas, anunciando o evangelho da salvação. E as ações servem para comprovar aquilo que a gente está dizendo. Estamos vivendo aquilo que a gente prega. Então não dá para pregar apenas com ações. Com um bom comportamento, as pessoas podem apenas concluir que você é uma pessoa íntegra, honesta, uma pessoa em que talvez se possa confiar, mas o seu comportamento não anuncia que existe um Deus Salvador que veio nos salvar dos nossos pecados. Isso precisa ser anunciado por meio de palavras. Então, pregue utilizando as palavras e as ações. E cada igreja deve tentar cumprir os 3 propósitos para os quais Deus designou: a adoração, o ensino e edificação e a pregação do Evangelho. E uma coisa não deve ser enfatizada em detrimento da outra. Essas 3 coisas são importantes e a igreja deve realizar essas 3 coisas. Não devemos ficar só no louvor, só no evangelismo ou só no ensino. Não, a igreja tem que ter essas 3 coisas. Essa é a missão da igreja. E toda comunidade, pessoas que se reúnem, que fazem essas coisas, isso é uma igreja. Isso independe do lugar. Pode ser no salão onde você costuma se reunir ou na cafeteria de um shopping center. Mas se os cristãos se reúnem para adorar a Deus, edificar uns aos outros, pregar o evangelho, realizar o batismo, realizar a ceia do Senhor, se há todas essas coisas, então essa reunião é uma igreja. E aí o local não importa. E com isso concluímos mais um estudo de hoje. Isso foi um pequeno resumo. Essa aqui, nenhum seminário é abordado aí cerca de 6 meses. Existe uma matéria toda chamada Eclesiologia só para abordar o que é a igreja. Aqui eu quis dar um resumo. Espero que tenha sido útil para vocês e com base nisso nós viemos tentar aí cumprir nossas funções na igreja, sendo corpo, sendo a família, adorando a Deus com os nossos cânticos, evangelizando a este mundo perdido que precisa ouvir o evangelho e edificando uns aos outros também, corrigindo em amor, elogiando quando for necessário elogiar e assim honrando a Deus, pois a igreja se reúne para glorificar a Deus e isso se estenderá até o céu, quando faremos isso por toda a eternidade. Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos.